E aí pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Palpite Extreme. Venho aqui trazer para vocês os palpites desta sexta-feira, dia 22/4. Sextou, final de semana chegou. Selecionamos aqui alguns jogos para vocês. Dentre esses jogos, selecionei da Bundesliga 2, aqui Liga dos Campeões Feminina, Turquia Superliga, Copa da Inglaterra Sub-23, Eredivisie aqui, Holanda, esta Divisie também da Holanda, Premier League, divisão Premier da Irlanda aqui, né? E também Série B do Campeonato Brasileiro, né? Peço a você aí que não se inscreveu no canal ainda, aperta aí no botão de inscrever, dá aquela curtida marota aí para que a gente esteja crescendo no YouTube, tá? Trouxe alguns palpites para vocês, inclusive temos aqui os resultados desta quinta-feira, feriado, né? Selecionei aqui Copa da Islândia, Aegir e KFS acima de 1,5, não bateu, né? São jogos que geralmente saem muitos gols. Dessa vez foi um jogo bastante amarrado. A Margem e Obro geralmente também saem muitos gols nesse jogo. 0 a 0, nesse 0 a 0 às vezes dá nos nossos nervos, né? Mas selecionei aqui da Estônia, deixei casa para vencer, o palpite bateu, né? 1 a 0 aqui por Flora. Esse time nunca nos decepciona, né? Tanto o Sub-21 quanto o time principal é um time muito dominante aqui na Estônia. Deixei também La Liga aqui, Espanha, né? Sevilha, dupla chance no Sevilha, estava confiante na vitória do Sevilha. Enfim, o Sevilha venceu uma fora de casa, né? 3 a 2 foi suado, mas venceu. Deixei também o palpite aqui acima de 1,5, bateu os dois, né? Deixamos aqui também Marnamo e Malmo para vencer com empate anula e tudo, mas não bateu com empate anula, né? Foi aqui 0 a 0. Sabia, o Malmo às vezes dá uma decepcionada. É o brabíssimo de lá, né, da Suécia, porém ele não vem num momento tão legal, né? Acabou batendo aqui com empate anula. Quem foi com empate anula ficou tranquilo nesse jogo. Quem foi uma vitória seca, infelizmente, né? O Malmo aí decepcionou, né? Copa da Suíça, Lugano e Luzerne, deixei para vocês acima de 1,5, cravamos 1,5. Deixei também uma tendência, falei para vocês, tinha uma tendência muito grande de um ambos marca e cravamos o ambos marca também. Deixei para vocês aqui Bodø Glimt em Viking, casa vence, estava confiante na vitória do Bodø Glimt, né? Venceu aqui 2 a 1. Deixei também uma possível 2,5, porque o Viking vem num momento muito bom, né? E bateu o 2,5 e ambos marcam, né? Deixamos para vocês aqui também Portugal e Sport 1,5, não cravamos, né? Foi um jogo amarrado, mais um jogo de taça aqui de Copa amarrado. Deixei aqui Uruguai e Brasil, vitória do Brasil no primeiro tempo, deixei para vocês, cravamos, né, vitória do Brasil no primeiro tempo. Deixei também o possível 2,5, né, e o 2,5 não veio, mas o Brasil venceu no primeiro tempo e cravamos também, né. Daqui a pouco terá o jogo da Copa da Colômbia, Milionários de Jaguares de Córdoba, às 21 horas. Foi um dia bem razoável, né, cravamos a maioria dos jogos aqui. Vamos agora para o jogo já desta sexta, né? Alemanha, Bundesliga 2, Düsseldorf e Dresden. Nos últimos 5 jogos do Düsseldorf aqui vem de 3 empates e 2 vitórias. É um time que gosta de empatar. E o Dresden vem de 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória, né? A maioria dos seus jogos aqui bate acima de 1,5. Nos últimos 5 jogos entre eles, vamos contar que apenas de 2021, 1 a 0 para o Dresden. Jogando como mandante do Düsseldorf, que faz bons jogos, e o Dresden dá umas osciladas, né? Na classificação do Düsseldorf, tá aqui beirando a zona de rebaixamento, fez 38 gols e sofreu 37 em 30 jogos, e o Dresden em 30 jogos fez 28 e sofreu 40, né? Jogando como mandante do Düsseldorf é o 11º melhor, e o Dresden é o segundo pior, né? Tem apenas 11 gols em 15 jogos e sofreu 24. Quero deixar para vocês 2 sugestões. A primeira aqui é acima de 1,5. Creio que tem tudo para nós vermos no mínimo 2 gols nesse jogo aí, tá? Até um ambos marcas pode pintar. Apesar de o Dresden ter um ataque muito fraco, eu creio que o Düsseldorf pode dar uma relaxadinha aí e tomar no mínimo 1 gol, tá? Então, no mínimo 1,5 podemos ver nesse jogo. Outra sugestão que eu deixo para vocês é um possível casa empate anula no Düsseldorf aí. Quero deixar com empate anula, que às vezes, como é um jogo, como ele tá beirando ali a zona, digamos assim, mais ou menos beirando ali a zona, né? Pode ser um jogo que ele entra ali meio relaxadão, cabe tomando um gol aí, né? Pode sair no mínimo um empate. Então quero deixar para vocês casa, mas com empate anula, para nós ficarmos mais tranquilo. E um possível placar exato aqui de 2 a 1 pro Düsseldorf.
Vamos agora aqui para Calher Ingolstadt. Nomes estranhos de falar, né? Nos últimos 5 jogos aqui do Calher vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e todos os 5 jogos bateram acima de 2,5. E o Ingolstadt aqui nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Entre eles, desde 2016 aqui, né, somente 3 bateram acima de 1,5. Jogando como mandante, é um time que gosta de empatar. O Calher, né, é um time que empata bastante, tem até mais empate do que vitória. E o Ingolstadt aqui é um time que oscila muito, né? Vamos ver a classificação. O Calher, que está na 10ª colocação, fez 50 gols e sofreu 47, né? E o Ingolstadt aqui é o último colocado, né? Em 30 jogos, fez 26 e sofreu 56, né? Como mandante é o 10º melhor, fez 28, sofreu 22. O Calher e o Ingolstadt é o pior, né? Quero deixar para vocês aqui uma sugestão. Primeira é casa, né? Casa para vencer aqui, mas eu quero deixar com um empate anula também. Caso o Calher dê uma vacilada aqui pro lanterninha no campeonato, né, ele pode sim dar uma relaxadinha aí, pode ver um ambos marca nesse jogo. Quero deixar aí casa empate anula para ficarmos mais tranquilos, mas quero deixar aqui para vocês uma sugestão de acima de 1,5. Creio que tem tudo para nós vermos no mínimo 2 gols nesse jogo e um possível placar exato aqui de 3-1 pro Calher. Vamos agora aqui para as brabas, né? A Liga dos Campeões Femininas brabas aqui do Barcelona contra o Wolfsburg também vem um ótimo momento. Jogo de ida aqui, né? Das meninas aqui da Europa. Barcelona que vem nos últimos 5 jogos de 5 vitórias e o Wolfsburg vem de 4 vitórias e um empate, né? Nos últimos 5 jogos entre eles vamos contar somente 2020, que é o mais recente, 1-0 para o Wolfsburg. Inclusive o Barcelona ainda não venceu esse time do Wolfsburg, né? Então eu creio que as meninas do Barcelona, pelo momento estão vivendo, vão com uma sede muito grande para cima das meninas do Wolfsburg, que também é um time bom. Jogando como mandante, elas fazem bons jogos, se não tem jeito, elas cravam, e a maioria dos jogos delas aqui bateram acima de 4,5, aqui bateram acima de 6,5, acima de 3,5. É jogo que sai gol pra caramba, né? E aqui o Wolfsburg é um time que também não fica por baixo, né? 3-0, 5-1, 2-1 aqui. Quem deu empate com o Arsenal, né? Aqui 4-1, 3-1 no Bayern de Munique, que é também um time muito forte também, né? Nessa Liga dos Campeões Feminina. Quero deixar para vocês uma sugestão aqui. A primeira é casa para vencer. Creio que o Barcelona é um time promissor aí na Liga dos Campeões. É um time que está chamando bastante atenção, tá jogando muita bola o time do Barcelona, né? Quero deixar essa sugestão, quero deixar 3. Essa foi a primeira, casa para vencer. A segunda é aqui acima de 1,5. No primeiro tempo é arriscada, mas eu creio que nós temos tudo para vermos no mínimo 2 gols no primeiro tempo aqui, porque geralmente são times que fazem gols no primeiro tempo, né? Até um ambos marca pode bater nesse jogo, e também a outra acima de 2,5. Creio que dá para cravar as 3 sugestões aí. Você escolhe a melhor aí. Creio que tem tudo para vermos também no mínimo 3 gols nesse jogo aí, ou até mais, tá? E um possível placar exato aqui de 4-2 para o Barcelona. Vamos agora para Rizespor e Fenerbahçe. Nos últimos 5 jogos do Rizespor, ele vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Fenerbahçe vem de 5 vitórias consecutivas. Nos últimos 5 jogos entre eles aqui, o Fenerbahçe aqui venceu os 5, né? E 4 bateram acima de 2,5. Jogando como mandante aqui, o Rizespor tem 2 vitórias aqui, né? É um time que oscila bastante jogando como mandante. E o Fenerbahçe, né? É um time que joga bem, vinha de uma sequência de empates, porém aqui engatou 3 vitórias consecutivas, né? E 2 delas foram aqui de forma expressiva, né? 4-0, 5-2, né? Na classificação, vemos aqui o Fenerbahçe na 2ª colocação, né? Atualmente na vaga aqui da Champions League, né? 62 pontos. E o Rizespor está na zona de rebaixamento. São times que tem bastante interesse nessa partida. O Fenerbahçe, porque o Konyaspor que está na 3ª colocação, colado apenas 1 ponto, né, dele, e o Rizespor precisa sair desesperado dessa situação. O Rizespor, que é o 14º melhor,
E o Fenerbahçe é o segundo melhor. Quero deixar para vocês aqui, vitória do Fenerbahçe, que o Fenerbahçe tem tudo para vencer esse jogo, tá? É um jogo difícil, vai ser um jogo que creio que vai ser aberto. As duas equipes são bastante interessadíssimas nessa partida. Um aqui para se manter na zona de classificação aqui para a Champions League e o outro para tentar sair da zona da degola, né? Tá apenas um ponto da zona de rebaixamento para sair de lá, né? Creio que vai ser um jogo bastante aberto. Por isso eu creio que o Fenerbahçe tem mais time, tem tudo para vencer esse jogo. Mas também quero deixar para você uma sugestão aqui de acima de 1,5. Creio que tem tudo para nós vermos no mínimo 2 gols nesse jogo aqui. Se o Fenerbahçe vacilar, pode tomar, né? E se expor muito, né? Ele pode também sofrer 2 ou até mais gols aqui, tá? E um possível placar exato de 3-1 para o Fenerbahçe. Vamos para Sub-23 aqui da Copa da Premier League, né? West Ham e Fulham. O West Ham aqui nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. E o Fulham de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Nos últimos 5 jogos entre eles aqui, todos bateram acima de 1,5 e 4 bateram acima de 2,5. O West Ham, jogando como mandante, é um time que faz bons jogos, só tem apenas 2 derrotas, né? E o Fulham também é um time que tem apenas aqui algumas derrotas, mas está vindo uma sequência boa jogando aqui fora de casa, né? É um jogo de Copa, né? Geralmente os jogos de Copas aqui a gente pensa que vai ser os jogos, vão chover gols, né? Mas às vezes é jogos amarrados, como é jogo único, às vezes é jogos amarrados, tem visto nesses últimos 2 ou 3 dias aí, né? Mas nesse caso aqui, começando 23, chove gol, né? Nesses jogos. Creio eu que vai ser um jogo para sair bastantes gols. Então quero deixar para vocês aqui 2 sugestões. A primeira é acima de 2,5. Creio que tem tudo para nós vermos 3 gols nesse jogo. E a segunda é o ambos marcam. Creio que nós temos tudo para ver as 2 equipes marcando aí também. E um possível placar exato aqui de 3-2. Eu creio que vai sair gol pra caramba nesse jogo aqui, tá? Bom, confiante. Vamos agora aqui para a Holanda, Twente, Sparta Rotterdam, que Sparta que veio surpreendendo na última rodada aí, né? Nos últimos 5 jogos do Twente, que ele vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E 3 desses jogos bateram acima de 1,5, né? 2 bateram acima de 2,5. E o Sparta vem de uma vitória sobre o Vitesse, que está na parte de cima da tabela, né? Vem de 2 derrotas e 2 empates. Os últimos 5 jogos entre eles, aqui a gente venceu 2 e foi 3 empates, né? E foi jogos aqui, a maioria foi abaixo de 2,5. Os jogos poucos gols, né? Geralmente. Tem gente que vem de uma boa sequência jogando em casa. E o Sparta vem um time que perde muito, oscila muito jogando fora, né? Na classificação, a gente está na 4ª posição. Se vencer aqui, vai dar uma colada no Feyenoord, né? Está na 3ª colocação atualmente na vaga aqui da Conference League. E o Sparta precisa sair, tá apenas 1 ponto aqui para sair da zona de rebaixamento, né? Deu uma respirada com a última vitória. Gente aqui que vem o 5º melhor jogando em casa, e o Sparta que é o 14º melhor, o pior, melhor dizendo, né? Fez apenas 9 gols e sofreu 23. Quero deixar para vocês aqui a vitória do Twente. Creio que ele tem tudo para vencer esse jogo, tá? É um jogo perigoso para entrada seca, porque o Sparta é um time que costuma aprontar, né? A gente viu isso contra o Ajax, né? Ele aprontou, fez o primeiro gol aqui, o Ajax ganhou de virada já no finalzinho, 2-1, né? Um jogo que deixou muita gente com o coração na mão aí, né? Eu costumo aprontar, né? Apesar de ter um ataque muito fraco e uma defesa mais fraca ainda, às vezes ele costuma apontar com o time de cima da tabela, mas eu tô confiante nessa vitória do Twente, tá? Então eu creio que ele vai vencer esse jogo. Creio que também podemos ver no mínimo 2 gols nesse jogo, deixar aqui acima de 1,5, creio que tem tudo para nós vermos 2 gols, até pela defesa fraca que tem o Sparta Rotterdam e o ataque bom que tem o Twente, tá? Então, caso vence ou acima de 1,5 aí, quero deixar para vocês essas 2 sugestões e um possível placar exato de 2-0 para o Twente. Vamos agora aqui para Breda e Dordrecht, né? Países Baixos aqui, esta divise, né? São jogos que saem muitos gols geralmente. Nos últimos 5 jogos do Breda, ele vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Dordrecht aqui vem de 4 derrotas e 1 vitória expressiva sobre o Den Haag, que ninguém esperava, né? Nos últimos 5 jogos entre eles, 4 bateram acima de 1,5. O Breda aqui jogando em casa é um time que faz bons jogos, tem apenas 1 derrota, que foi por líder do campeonato.
E o Nordeste é um time que vem em uma sequência ruim jogando fora, né? O Breda tá na 8ª colocação, 55 pontos, se vencer vai a 58, dá uma colada no John Ajax aqui, né? E precisa vencer, até porque é o Graf Chap que tá bem logo atrás querendo entrar aqui, tomar o lugar dele, né, na classificação. O Nordeste, que é o segundo pior time da liga, né, 47 gols feitos e 73 sofridos, né, sofre muito gol. O Breda é o 6º melhor jogando em casa e o Nordeste é o pior jogando fora, né? Detalhe, o Breda tem um ataque muito bom, com 29 gols, sofreu apenas 11, tem uma defesa muito boa também. E o Nordeste fez 22, tem um ataque razoável, mas tem uma defesa horrível, sofreu 44, é muito gol, é quase 3 gols por jogo, né? Quero deixar para vocês a vitória do Breda, creio que o Breda tem tudo para vencer esse jogo, até porque o Graf Chap também está se aproximando aqui na pontuação, ele precisa, não pode, né, de maneira nenhuma desperdiçar pontos contra o Lanterna da competição, o pior time aí da competição, principalmente jogando como visitante, que é o pior também como visitante, né? E o Breda é um dos melhores jogando em casa. Então quero deixar para vocês a vitória do Breda, estou confiante na vitória do Breda aqui, e um possível placar exato aqui de 3-0 para o Breda. Telstar e Eindhoven aqui, né, jogo bom para gols também. Nos últimos 5 jogos o Telstar vem de 4 derrotas e 1 vitória, e todos os jogos dele aqui bateram acima de 2,5, detalhe importante, né? E o Eindhoven aqui vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E também todos os jogos, 4 desses jogos bateram acima de 2,5, né? Entre eles aqui, um detalhe aqui importante também, 4 desses jogos bateram, ambos marcam e bateram acima de 1,5 e 5, né? Jogando como mandante, o Telstar é um time que oscila muito. E o Eindhoven, que é um time que vem de uma sequência muito promissora. Está na 3ª colocação, o Eindhoven fez 65 gols e sofreu 41. Tem um ataque melhor, né? Tem um ataque muito bom. E o Telstar fez 43 gols e sofreu 66, é muito gol, né? Jogando como mandante, é o 4º pior. E o Eindhoven é o 7º melhor, né? Quero deixar para vocês aqui a vitória do PSV Eindhoven, né? Creio que ele tem tudo para ganhar esse jogo. O Eindhoven aí que tá vindo uma sequência muito boa, tem um ataque muito bom. Telstar é um dos piores times aí jogando em casa, né? Quero deixar aí a vitória do Eindhoven, mas eu quero deixar também para vocês aí um possível 2,5. Creio que tem tudo para nós vermos 3 gols nesse jogo e um possível placar exato de 4-1 pro Eindhoven. Vamos agora para 10 City e Dublin aqui pela divisão do Premier da Irlanda, né? Separei esse jogo também, um jogo muito bom para estarmos analisando. O 10 City que vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o Dublin de 4 derrotas e 1 empate, né? Jogando como mandante, o 10 City é um time que faz bons jogos. E o Dublin é um time que vem de uma sequência horrível, né, de derrotas e 1 empate. O 10 City, que é o líder da competição, em 11 jogos fez 17 gols e sofreu 9. E o Dublin fez apenas 6 e sofreu 20, né? Time que sofre gol pra caramba aí, né? Jogando em casa, o DR City é o 3º melhor e o Dublin é o pior, né? Tem uma defesa horrível e um ataque pior ainda, né? Quero deixar pra vocês a vitória do DR City. Creio que o DR City tem tudo pra vencer esse jogo, até porque aí tá numa diferença de apenas 1 ponto pro Shamrock Rovers aí, né? Que é o time que praticamente vence todo ano aqui, campeonato da Irlanda. Então não pode de maneira nenhuma desperdiçar pontos contra o Lanterna da competição, que ele tem tudo para ele vencer. E um possível placar exato aqui de 3-0 para o DR City. Vamos agora para a Série B aqui, Chapecoense e Vasco da Gama. A Chape que vem nos últimos jogos aqui empatando bastante, né? 3 empates consecutivos aqui, né? Tudo de 1-1. E uma vitória sobre o Grêmio, né? De 1-0 aqui fora de casa, né? Detalhe importantíssimo aqui, a Chape venceu o Grêmio aqui de 1-0, né? Vitória que surpreendeu muita gente. E o Vasco, que não vem fazendo bons jogos, vem de 2 derrotas, né? 2 empates e 1 vitória apenas no Campeonato Carioca. A Chape venceu 1 e perdeu 1 aqui também, empatou 3, né? Nos últimos jogos entre eles foi em 2019. Todos bateram acima de 1,5, né? Detalhe importante. A Chape, que jogando em casa, é um time que gosta de empatar, dar trabalho, né? Desde quando estava na Série A. É um time que gosta de empatar bastante. Sempre gosta de dificultar a vida dos seus adversários. E o Vascão aqui vem fazendo maus jogos, né? Jogando como visitante. Classificação está no início, a Chape está em 5º ainda, né?
nos últimos 2 jogos aí fez 2 gols, sofreu 1, e o Vasco nos últimos 2 jogos fez 2 e sofreu 2 gols nos últimos 2 jogos aí dele, né? Quero deixar para vocês aqui a sugestão acima de 1,5, creio que tem tudo para nós vermos aí 2 gols nesse jogo, até porque o Vasco é um time que já começou pegando em dois jogos, aí já pegou 2 gols, né? E a Chape aí costuma aprontou contra o Grêmio. Eu creio também que ela vem com tudo para cima do Vascão, jogando em casa com o apoio da sua torcida. Então acima de 1,5, creio que tem tudo para nós vermos. E eu quero ser mais ousado aqui, tá? Quero deixar para vocês uma dupla chance na Chapecoense. Eu creio que a Chape não perde esse jogo, tá? Eu creio que a Chape é um time que vem de uma vitória sobre o Grêmio aí, vem motivada para pegar o Vasco, que não vem num bom momento. E eu quero deixar para vocês uma dupla chance, casa ou empate na Chapecoense, pagando muito bem aí, tá? E um possível placar exato de 2-1 para a Chape. Eu creio que a Chape não perde esse jogo. Quero deixar para vocês um bilhete pronto. Começando aqui, Barcelona e Wolfsburg acima de 1,5. Quero deixar para vocês, tá? Se não tiver ódio, você pode ir na vitória seca do Barça, tem tudo para vencer. Mas 1,5 no primeiro tempo tá pagando muito bem aí. 1,5 no primeiro tempo aí vai vir muito quente para esse jogo. Geralmente a gente vê isso nos jogos do Barça, né? Quero deixar também para vocês a vitória do Breda sobre o Anderlecht aqui. Creio que o Breda não perde esse jogo. E deixar a vitória do DR City sobre Dublin. Então deixar essa tripla para vocês aí, tá? Se você for ousado, quiser entrar acima de 1,5 no Barcelona no primeiro tempo aí, Barcelona e Wolfsburg tem tudo para nós vermos 2 gols no primeiro tempo, vitória do Breda e vitória do DR City, tá? Creio que tem tudo para dar bom esse bilhete. No indo mais aí, desejo a vocês aí uma ótima sexta-feira, que seja uma sexta de muitos greens para todos nós, e tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima.